Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre a indústria do videogame. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui, como sempre, com o meu colega de profissão, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E John, você sabia que se eu não fosse game designer, eu gostaria de trabalhar com jornalismo? É mesmo? Que legal. Eu queria ser arquiteto, porque eu gosto de cadeira. Sabe, eu sou aquele cara que sabe o nome das cadeiras, sabe? Ah, essa é a Ghost, essa aqui é a Egg. Tá, eu só sei essas, eu acho. Mas eu gosto, eu acho. Não, você queria ser designer de produto. Eu teria que pensar, assim, já quis ser bombeiro, mas isso quando eu era criança. Tá bom. Bom, eu acho que jornalismo também realmente é uma parada que também eu acho legal. Por isso que hoje nós vamos conversar sobre jornalismo em jogos, jornalismo em games, ou jornalismo nessa indústria, né? E como o jornalismo, conversa com o desenvolvimento de jogos. E por isso nós trouxemos aqui o nosso amigo Rick Sampaio para comentar um pouco mais sobre esse universo pós-lançamento de jogo, pode-se dizer assim, né? Esse passo para fora do desenvolvimento de jogos e como é esse mundo, né? E como ele conversa com o desenvolvedor e como ele conversa com o produto em si. E aí, Rick, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre esse assunto. Porra, legal. Rick, dá uma palhinha rapidinha de quem é você, da onde você veio, o que que você faz da vida. A gente já comentou sobre o jornalista, né? Mas você com certeza vai falar melhor do que eu. Claro. Bem, eu me chamo Henrique Sampaio. Eu atualmente produzo o podcast Primeiro Contato, a segunda temporada, né? Um podcast documental, investigativo, que explora a chegada dos computadores no ambiente doméstico no Brasil, né? Sempre da perspectiva brasileira. E na primeira temporada, muito focado nos games, né? Como eles chegavam nas nossas casas por meio dos CD-ROMs e dessa linguagem mais lúdica, das enciclopédias, né? Enfim, esse universo de informática e multimídia, né? Mas bem focado ali Sim. nos games, Brasoft, né? A perspectiva dessas empresas que começaram a trazer os jogos para o Brasil. E a segunda temporada agora está sendo mais focada em internet, né? Como os brasileiros ocupam esse espaço, começam a desbravar esse ambiente virtual numa era pré-redes sociais, pré-algoritmo, pré-big techs. Então é bem fascinante, é bem diferente do que a gente vive hoje. Mas eu tenho toda uma carreira aí como jornalista de games, né? Desde 2000 e pouco, eu nem sei, nem consigo lembrar agora direito, acho 2005, talvez, Caraca. que eu comecei a escrever para revistas da Conrad, né? No caso era Nintendo World, EGM, depois eu fui para o UOL, passei pelo Terra, passei pelo IG. Em 2014 fundei o Overloader, e depois disso, história, né? Muita coisa aconteceu. Parabéns por esse currículo aí, já. Invejável, né? Que isso. Muito legal. Porra, legal, cara. Como você sabe, a gente até comentou, né? A gente é desenvolvedor de jogos, né? A gente literalmente nunca trabalhou e nunca chegou nem perto de arranhar esse jornalismo, né? Até nesse âmbito mais, pode-se dizer, tradicionais, de review e tudo mais. E é até por isso que um profissional aqui vai até abrir um pouco a nossa mente para tentar entender como é que é esse mercado, né? Como é que vocês trabalham, né? A gente tem muito essa visão, até nos nossos outros podcasts, de como é que é o dia a dia da empresa, do desenvolvimento, mas olhar para fora, como eu tinha comentado na nossa introdução, é também um ótimo jeito da gente se transformar em melhores profissionais e tudo mais, né? Então vamos nessa, né? Eu acho que a gente tem algumas perguntinhas legais para vocês, muitas daquelas que eu acho que vai ser meio vergonhoso você responder, porque são muito básicas, mas eu e o Pietro não sabemos, e outras eu acho que até vai ser uma discussão bacana. A gente quer também ouvir de você, né? Coisas que a gente até fica em dúvida. Mas, dado isso, a gente queria começar com perguntas um pouco mais macro, para depois afunilando para ir coisas mais do dia a dia. E eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, é primeiramente essa ligação, né, entre o jornalismo de jogos e o desenvolvimento de jogos. Como é que você vê o universo do jornalismo ajudando o desenvolvimento de jogos em geral? Bem, no passado, né, especialmente ali nos anos 80, 90, mesmo talvez 2000, né,
Que é justamente assim, nesse mundo que era mais físico, né, da mídia impressa, Uhum. e até o comecinho ali da internet, o jornalismo ele tinha esse papel fundamental de ser o grande divulgador, né? Porque Ele era a porta, né? Total. exatamente, ele era o que ia fazer com que as pessoas soubessem da existência daquele jogo, daquele produto, daquela empresa, daquele designer. Então, o jornalismo ele tinha esse papel, né, de comunicar diretamente com o público consumidor e trazer as novidades, as notícias, né, enfim, cumprir o papel do jornalismo de informar. E dentro dessa indústria de games, né, desse mercado de games, ele sempre também acabou tendo esse papel de avaliar, de crítica, né, de fazer, trazer Uhum. os reviews. E no caso do jornalismo de games, né, quando se fala de jornalismo de games, a gente também está falando de um jornalismo muito diferente daquele que a gente conhece como jornalismo musical ou de cinema, porque a gente está falando de um grupo que nasceu mais segmentado, talvez menos diversificado, que nasceu já ah, talvez muito atrelado à própria indústria, né? No sentido de, tá, eu preciso receber esses produtos para poder fazer avaliações e gerar conteúdo. Sim. Então, por conta desse atrelamento, né, como a parte de review sempre foi muito forte, né, nesse campo, Sim, você, muito. você acabava criando um vínculo com as empresas de distribuição dos jogos e tudo mais, né? Então, muitas vezes você acabava tendo um papel que era quase como de um assessor de imprensa, né? Porque a assessoria de imprensa, o que ela faz essa comunicação, mas da perspectiva do cliente dela, que no caso são as empresas que ela está representando, né? Já o jornalista, ele não tem esse vínculo com a empresa no sentido de que ele precisa comunicar o que a empresa quer. Ele vai comunicar o que é verdade, o que Uhum. ou comunicar uma opinião, né? Então, o jornalismo opinativo. Uh, mas como esse meio ele sempre foi muito dependente das empresas, né, dessa comunicação direta com as empresas, o jornalismo de games ele já nasceu um pouco assessor de imprensa, né? Então ele já nasceu um pouco com o rabo meio preso com as empresas. E daí vem toda uma crítica, né, ao próprio jornalismo de games, mesmo esse mais antigo, né, dos anos 80, das revistas, que se você pega ali, você vê que tem uma linguagem muito marqueteira, muito comercial, né? Não existe um certo amadurecimento. Aliás, existe um amadurecimento que vem muito tardiamente, né? E nesse começo era tudo muito relacionado. Parece que já vinha com uma linguagem pronta, né, dessas empresas. Tinha que falar. Eu sinto que parece que tinha que falar bem, porque senão você não recebia o jogo número 2. No caso do Brasil, isso até não necessariamente acontecia em algumas revistas, porque as empresas não necessariamente recebiam os produtos, né? Muitas vezes o acesso ao jogo era por meio de pirataria, era por meio, sei lá, de algum jeitinho, as pessoas conseguiam. Uhum. Eu acho que os jornalistas no Brasil eles começam a receber de fato das empresas os jogos, mas no final dos anos 90. Mas ainda assim, por conta até do que era visto nas revistas de fora, né? Você acabava, jornalistas na época, lá nos anos 90, na Ação Games, na Videogames, né? Das revistas da época, gamers, eles acabavam absorvendo também muito do estilo, do modelo, né? Das revistas gringas, né? Então você acaba tendo uma réplica, né? Desse formato. Além disso, já também carregando toda a questão da falta de diversidade que eu mencionei, né? Então é um grupo muito Sim. masculino, que acaba tendo uma visão muito masculina, muito voltada para o menino, no caso nos anos 90, ali no começo dos anos 90, ou mesmo no final dos anos 80, para o garoto, depois para o adolescente, mas sempre com essa perspectiva muito masculina. Então, o jornalismo de games ele começa muito problemático, né? Do jeito que você falou, com certeza. Como eu expus aqui, né? E ele começa a se amadurecer a partir ali dos anos 2000, né? Em 2010 a gente já tem, por exemplo, ou mesmo meados dos anos 2000, a gente já tem alguns exemplos bem interessantes, eu acho que de jornalismo mais contemporâneo, assim, por conta da internet, né? Tipo como o Kotaku. Você tinha alguns sites, alguns blogs, alguns sites que já estavam trazendo uma crítica um pouco mais afinada. Você tem também a crítica que vem de outros veículos mais de tecnologia, né, como a Wired, que também
ela sempre ela sempre trouxe uma visão mais moderna, né? Mais contemporânea e mais intelectualizada, né? Mais politizada até. Então, eu acho que é mais nessa virada do milênio, né? Passagem ali para o terceiro milênio, que a gente começa a ver uma linguagem um pouco mais madura, mas ainda assim muito associada a esse ambiente muito masculino, né? Mas é também um momento de transformações muito grandes, né? Porque logo a gente começa a ter YouTube, a gente começa a ter redes sociais, e é um momento em que o próprio jornalismo ele leva um solavanco ali, né? O jornalismo tradicional, porque quando você tem redes sociais, as empresas começam a deixar de depender do próprio jornalismo para Sim. fazer publicidade e começam a investir mais nas redes sociais. Então, vou atingir um público diretamente. O próprio papel do jornalista ele começa a ser muito questionado, né? Porque as empresas começam a falar diretamente com o público dela, né? Com a fanbase dela. Eu não preciso dessa ponte, né? Não preciso da ponte que era o jornalismo. Não precisa mais dessa ponte, exatamente. Essa ponte ela começa a ser desconstruída. Daí, de repente, você tem toda a ideia dos criadores de conteúdo, dos influenciadores. Isso começa a criar um espaço muito nebuloso no próprio jornalismo de jogos, né? Então, é muito curioso, assim, o jornalismo ele começa a amadurecer, mas ao mesmo tempo vem toda uma transformação causada pela internet, pelas redes sociais, pela plataformização, né, das coisas, e você tem esse limbo, assim, basicamente o jornalismo de games, ele se encontra num limbo atualmente, né, porque ele está mesclado com produção de conteúdo, né, com essa cultura, né, de conteúdo online. Então, assim, vídeos curtos, TikTok, essa coisa que é mais entretenimento. É muitos jovens fazendo que não necessariamente imagino que tenha o currículo, né, de jornalista, né? Que o cara vai lá e faz a própria review dele e a galera leva em consideração, né? Então, Também. e tá muito associado, então, a esse contexto de entretenimento. Então, eu sempre não, né, mas, assim, parece que conforme o tempo foi passando, assim, eu fui chegando à conclusão de que jornalismo de games é quase como se ele nunca tivesse existido. Porque é um negócio muito característico, é muito específico, assim, é um tipo de comunicação para esse público que é uma comunicação que ao mesmo tempo se transforma muito, muito rápido. Então, o que você tinha era revistas de videogames, sites de videogames, e agora você tem uma miríade de conteúdo sobre videogame, mas pouco desse conteúdo que foi produzido ao longo de todos esses anos é de fato jornalismo. Na sua essência, né? Até na parte investigativa, quase, né? O que eu sinto, né? A gente tinha até comentado isso rapidinho antes, claro, ainda é jornalismo, né? Mas é muito também sobre só divulgação, né? Se você entra em qualquer site grande que faz jornalismo de entretenimento em geral, esse aqui é a notícia sobre o trailer novo, né? Esse aqui é a notícia da data do lançamento, né? E é jornalismo também, claro, né? Mas é um jornalismo um pouco não é pasteurizado, né? Mas é um sentimento, tipo assim, sabe? É um jornalismo básico. É aquele jornalismo que eu mencionei, né? Que está muito atrelado à assessoria de imprensa, né? Ele parece que ele cumpre Isso, um papel de perfeito. assessor de imprensa. Ou Uhum, seja, ele acaba transmitindo mais a comunicação da própria empresa, né? Que está distribuindo um produto, do que muitas vezes um questionamento, né? Porque, por exemplo, quando se fala de jogos dos anos 90, eles eram altamente problemáticos em muitos aspectos. Em sim, nenhum momento você via esse tipo de questionamento. Você não via nenhum tipo de pressão para questionar mesmo os próprios desenvolvedores ou a empresa, né? Tudo aquela. E quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista com um desenvolvedor, um artista, uma pessoa que trabalha numa empresa de games, é, o jornalista ele sabe, ele percebe, isso é evidente, como essa pessoa ela passa por todo um media training muito pesado, assim, para direcionar as respostas apenas para aquilo que a empresa quer que seja comunicado. E o próprio perfeito. jornalista ele acaba se condicionando a isso, né? Ele desiste, então ok, ele não vai falar disso, então não vou nem perguntar. Ele trabalha desse jeito também. Não vou perguntar do tema meio ríspido ali no meio, né? Durante muito tempo isso era quase como um tabu, assim, né? Tipo, e ainda mais como o Exato. próprio jornalismo de games ele era muito masculino, como a indústria em geral, o meio em geral,
não vinha as pessoas não tinham muito essa perspectiva do questionamento. Então era o clube dos garotos ali, né? Então, quando a gente fala de um grupo com pouca diversidade, com um único tipo de pensamento, esse pensamento ele está imperando, então não vai haver questionamento, né? Não vai haver crítica. A crítica que vai existir vai ser, esse gráfico é muito feio e a música desse jogo é ruim. Mas raramente vai se chegar, por exemplo, a uma crítica voltada à temática do jogo, à trama, mensagens, ou mesmo uma tentativa de você aprofundar um pouco mais o que aquele jogo está querendo dizer, está querendo transmitir, entrar em contexto, falar de política. Daí você acaba deixando a coisa muito superficial, né? Muito voltada para aquele fã que consequentemente já também não vai esperar esse tipo de questionamento, esse tipo de linguagem um pouco mais madura e mais aprofundada, e vai deixar de dialogar com a própria sociedade. E daí vai virar justamente esse campo, esse nicho, né? Esse ambiente nerd, onde só Da nerds. bolinha. Só nerds participam, e daí que eu falo dessa questão do amadurecimento que começa a chegar nos anos 2000, né? Que você começa a ver pessoas jornalistas e pessoas tentando, de fato, criar uma ponte com a sociedade. Então, tentar dialogar de forma mais ampla, né? Enxergar o jogo como cultura, enxergar o jogo como um produto do seu tempo, de uma nova geração, e como ele abraça a tecnologia, como ele abraça temas do cotidiano, como ele abraça temas contemporâneos da transformação social pela qual a gente passa, transformações políticas, econômicas, né? Daí você tem a própria linguagem do videogame, ela vai amadurecendo, né? De repente você tem um BioShock, de repente você tem Her Story, jogos que estão fazendo coisas diferentes, estão dialogando de formas diferentes, injetando novos temas, ampliando a discussão, e cabe também ao jornalista, eventualmente, quando ele joga esses jogos, ele fala, opa, tem uma coisa diferente aqui, vamos se aprofundar, sabe? Vamos tocar nesses temas. Então, abordar, sei lá, tipo, inspirações desses jogos, né? Então, eu me lembro, por exemplo, de ver, eu acho que inclusive num site brasileiro, acho que foi Nintendo Blast, assim, eu não esperava um texto mega politizado no Nintendo Blast, e eu vi um texto muito legal eu não sei se ele é jornalista de fato, mas ele escreveu um texto muito bom sobre o BioShock, justamente, falando de como o jogo se inspira em trabalhos da Ayn Rand, como ele traz a visão de neoliberalismo, como o jogo, ao mesmo tempo que ele é uma crítica, ele também promove certas ideias liberais dentro desse contexto histórico. Então, assim, começa a deixar de ser só vamos falar desse jogo porque ele é legal, ele é bonito, ele tem uma jogabilidade muito boa, e começa a virar uma crítica cultural, de fato, que daí começa a se aproximar da crítica cultural que jornalistas escrevem sobre cinema, sobre música, que é justamente isso. Ou mesmo futebol é mega politizado, né? Se você falar de jornalismo esportivo no Brasil, o jornalismo esportivo ele é politizado, não tem como você falar de futebol sem falar de questões raciais, por exemplo, que é muito presente nos estados. Então, eu acho que o jornalista de games ele demora muito para começar a enxergar isso e começar a abraçar essa ideia. E até hoje, se você vai nos grandes sites de jornalismo de games, né, mesmo IGN, por exemplo, você vê que tem uma dificuldade. Eles têm uma dificuldade de abordar. E assim, não é nem fazendo uma crítica às pessoas que trabalham lá, porque eu conheço quase todas, eu gosto de todas elas. Mas eu entendo, enquanto negócio e mesmo da própria cultura desses sites, que são mais mainstream, eles têm uma dificuldade de abordar política, né? Ainda mais, por exemplo, a gente está num contexto em que o videogame ele está muito, ele faz parte da discussão do governo. Eu faço parte de um comitê ligado ao Instituto Lula, que começou no ano passado. Sim, do Lula Play, né? Muito legal. Lula Play, exatamente, onde a gente discutia como a gente consegue levar propostas de políticas públicas para beneficiar a indústria brasileira e profissionais do ecossistema de games no Brasil, né? E isso foi muito pouco coberto pelos grandes sites, justamente porque eles enxergam como política, eles não enxergam como jogos, né? Quem cobriu, de fato, quem mais cobriu, na verdade, né, essa questão, foram sites de política. Então é muito curioso. Sim. É muito curioso, assim, parece que fala de política, os jornalistas de games já ficam meio, ai meu Deus, não sei o que fazer com isso, sabe?
Próxima uma pergunta que a gente ia fazer, né? Que é mais sobre, principalmente, o que você quer falar. Por exemplo, eu sou jornalista, eu quero comentar sobre isso. E o que que dá clique, eu imagino, né? Eu acho que é uma discussão até bastante, eu não diria pessoal, mas a empresa tem que falar, né? Que ela tem que lhe dar liberdade, por exemplo, se você trabalha numa grande plataforma, por exemplo, de você deixar você trabalhar, né? Como é que é isso dentro da indústria? Você tem a liberdade de escrever, por exemplo, um texto sobre isso? Ou você tem uma pauta que tem que obrigatoriamente falar sobre assunto tal, 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 e não poder falar do YX, sabe? Depende muito, né? Eu, na minha carreira, por exemplo, eu passei tanto por sites grandes, quanto um site pequeno, que é o Overloader, né? Que é um site mais independente, um site focado num público mais específico, né? Obviamente, nos sites grandes, nas empresas grandes, né? Quando você trabalha numa revista grande, que depende, uma revista, né? Eu tô falando de um negócio também do século passado, mas, assim, quando você trabalha para uma empresa ela depende de anunciantes. E ela depende de metas de audiência, metas de cliques, metas, sabe? Tipo, ela tem que cumprir certas metas. Tem uma questão bem mais complicada, especialmente quando se fala de videogame, né? Porque justamente já existe uma expectativa de que você não vai abordar certos assuntos, dentro por conta dessa cultura que eu mencionei. E outra que, como as metas são uma forma de manter, de entregar esses números para esses anunciantes, falar, olha, você está atingindo tantas pessoas, tantos milhões de pessoas quando você anuncia com a gente. Então, existe uma pressão para se bater essas metas. E daí que vem Sim, essa sim. questão do clique que você mencionou, né? Existe sim, assim, todo um trabalho de edição, de busca por pautas que sejam não só do interesse público, mas que também tenham um certo apelo para que você consiga tanto entregar uma coisa que é do interesse público, daquele público que consome aquele tipo de produto, no caso videogame, né? A gente está falando de uma coisa bem comercial mesmo, quanto também cumprir um pouco do seu papel enquanto jornalista, enquanto uma pessoa que vai trazer informação. Então, eu, por exemplo, sempre enxerguei pautas que abordam, por exemplo, sei lá, um jogo do momento, mas que também traz alguma outra questão. Mais recentemente, eu acho que aquelas pautas sobre cultura de empresa, né? Se a empresa, por exemplo, tem um caso de assédio. Enfim, nesses casos, você está cumprindo o seu papel enquanto jornalista de informar sobre uma situação que está acontecendo, e ao mesmo tempo você tá tendendo aos interesses do seu público, né? Porque ele quer saber sobre o que está acontecendo, inclusive, Uhum. muitas vezes é um público que é fã dessas empresas, então ele quer entender qual que é o estado dessa empresa, se tem alguma coisa que possa comprometer, enfim, você está cumprindo esse papel e ao mesmo tempo são notícias que chamam atenção, né? Porque a gente está numa fase, a gente está num período em que existem os olhos para essas questões, né? Questões relacionadas a assédio, questões relacionadas a gênero, a desigualdades. Então, é uma coisa que sites grandes vão cobrir, obviamente, né? É político, é altamente político, é um assunto que, na verdade, ele pode ser bastante controverso, mas os sites grandes cobrem porque tem interesse, existe audiência, isso vai dar audiência para eles. Agora, justamente quando eu mencionei Lula Play, que também pode ser controverso nesse meio, é, se esse site entende que não vai dar audiência, embora seja alguma coisa relevante, e ao mesmo tempo o site pode também não querer se comprometer com uma parte Colocar um partido, né? Decidir um lado quase, né? se comprometer com uma parte da audiência, né? Porque às vezes Exato. se é uma audiência um pouco mais conservadora, ou uma audiência antipetista nesse caso, ela não vai, sabe, tipo, o editor vai falar, melhor a gente não dar essa notícia. Então, tem muitas coisas em jogo, sabe? Então, depende da visão da própria editoria, da própria diretoria dessas redações, e quando eu falo de visão, é justamente visão política, visão
de como essa empresa deve operar, e daí isso muda de pessoa para pessoa, porque de repente se entra um outro diretor lá que tem uma outra perspectiva, ele pode mudar a cultura daquela empresa, ele pode mudar a maneira como aquelas notícias são escritas, ele pode falar, não, agora a gente vai produzir 3 reportagens por semana, e essas reportagens vão dar voz para tais pessoas, sabe? Tipo, então, tem esse lado muito humano mesmo, né? Das pessoas que estão por trás dessa redação que vão gerenciar tudo. Mas, no fim das contas, é sempre muito voltado muito condicionado aos números, né? Porque Pesa, né? Os números pesam muito. exato, porque a base ainda é publicidade. E assim, eu tô falando de uma Uhum. perspectiva também, talvez bastante antiquada, porque eu não trabalho em redação faz muito tempo, né? Eu fundei o Overloader em 2014, junto com o Heitor e o Teixeira, que continuam no Overloader. Eu saí no ano passado. Por uma questão totalmente pessoal, assim, e desde então a gente trabalhou de outras formas, né? Tinha toda uma outra lógica regendo o nosso site, porque a gente tem um público específico trabalhando com crowdfunding, então a gente tinha assim. Vocês eram independentes, né? Vocês tinham essa salvaguarda, né? Exato. Então, eu tinha muito mais liberdade no Overloader do que eu já tive em qualquer outro site que eu trabalhei, né? Mesmo como editor, assim, porque quando eu fui editor, Uhum. por exemplo, da Mundo Estranho Games, né? Que era uma revista semestral, na verdade. Nossa, de semanal para semestral é uma de grande diferença. É um É um pulinho. pulinho. Mas quando eu fui editor da Mundo Estranho Games, né, que era essa edição especial da Mundo Estranho, uma revista mais focada em curiosidades, assim, mas que sempre se conectou muito a essa questão de tecnologia, mesmo de cultura pop. Então me chamaram para ser editor. E mesmo ali eu não tinha 100% de liberdade. Eu tinha que responder ao pessoal da Sim. editora, eu tinha que responder aos editores da própria Mundo Estranho, e tinha que criar um material adequado à própria revista, né? A própria revista mãe. Então, é tudo pensado como justamente assim, na audiência, na história que já existe, naquela cultura, dentro de paradigmas da própria empresa, né? Então, somente mesmo quando a gente abriu o Overloader que eu tive liberdade para fazer o que eu queria, e o que eu queria era o que o público queria, porque senão eles não estariam pagando a gente, né? No crowdfunding. Então, era a Exato, né? grande vantagem, assim, do trabalho independente. Então, se por um lado você perdia, mesmo nas questões de segurança financeira, né? Porque um trabalho independente é sempre muito mais arriscado. Mas, por outro lado, a gente ganhava nessa questão da liberdade. Daí, sim, eu ia muito mais para o lado do jornalismo opinativo, explorava, e não só como review, né? Mas explorando ali bastante artigos sobre gênero, sobre mesmo questões de desigualdade. Eu lembro bastante um texto que você escreveu há um tempo sobre como é que foi o estado mental do desenvolvedor daquele jogo brasileiro do Bravery lá, né? Ah, Como é sim, que era o sim. No nome? Place for Ah, Bravery. isso, cara, muito legal, porque você percebe que é uma visão interna de como é, e eu acho que é um outro papo legal do jornalismo, né? De mostrar como é que é, sabe? Humanizar até as pessoas que estão desenvolvendo jogos. Uhum, exatamente, né? Aquela história, especialmente, eu acho que ela tocava em masculinidade e saúde mental, né? Uhum, Então, eu trazia ali uma perspectiva muito interessante, né? Porque quando você joga um jogo, é difícil você pensar nas pessoas por trás daquele jogo, exato. né? Ainda mais porque o videogame ok, no videogame independente talvez seja um pouco mais fácil porque existe uma noção, às vezes, de autoria um pouco mais definida, né? Especialmente se o jogo é feito por uma, duas, três pessoas. Agora, quando a gente fala de um jogo feito por uma equipe de 100, 200 pessoas, como que você define a autoria ali, né? E, assim, você não consegue nem imaginar como são as pessoas, qual é que tipo de grupo, né, que compõe aquilo. Eu acho que você consegue ter alguma ideia justamente pelos temas e como o jogo aborda certos temas, mas é difícil de humanizar, né? Exato. Ainda mais porque jogos hum, são poucos jogos que trazem de fato figuras humanas por trás, assim, porque na verdade você está vendo animações, você está vendo, sei lá, arte, né? O videogame ele sempre está muito conectado à animação, à arte da animação 2D, 3D, pixel art. Né? É diferente da linguagem, por exemplo, do cinema, que você está vendo atores, então ele já é digamos,
uma arte mais humanizada por si só, né? Já tem uma empatia de humano para humano, Já é mais ou direto. diferente da música, né? Porque a música também é uma expressão, é uma música com vocal, pelo menos, né? É uma expressão humana, então você está lidando com pessoas, né? Com artistas, está lidando com letras, está lidando com esse lado bem, um aspecto muito humano. Agora, o videogame ele pode ser altamente abstrato, né? Ele pode ser altamente mecânico. Então é muito diferente, assim. E daí o papel também do jornalista de dar perspectiva desses desenvolvedores, né? E eu me lembro que justamente nos anos 2000, ah, e mesmo no começo de 2010 ali, mesmo, por exemplo, sites como o Polygon, eles tinham um papel fantástico de explorar essas histórias de desenvolvedores, a história por trás, sei lá, do desenvolvimento de jogos do Peru, sabe? Eu achava Uhum. incrível, assim, e uma pena que o Polygon acabou perdendo um pouco dessa faceta, assim, acabou se tornando um site muito mais comercial, justamente talvez por conta dessa questão de sobrevivência, essa questão de anunciantes. Ele deixou de ser um site jornalístico, realmente, assim, tipo, da maneira como ele era no passado, e virou um site muito mais de entretenimento, mas fez um trabalho fundamental, assim, de expor essa perspectiva dos desenvolvedores e trazendo todos os problemas que vêm com isso, né? Como o desenvolvimento independente pode ser precário, como você tem essas desigualdades de gênero, ambientes de trabalho abusivos, ou não, simplesmente explorando questões culturais, questões geopolíticas, né? E daí que você vê, de fato, o jornalismo de qualidade que é tão pouco valorizado. Rick, eu acho que você tocou num ponto que foi super interessante sobre como a gente não está preparado para relatar o dia a dia dos jogos, né? Eu penso muito que quando, por exemplo, o Lula Play, ele foi uma coisa que você comentou, ele foi pouco noticiado, mas até mesmo quando você vê notícia de jogos, você no máximo vê, um novo jogo do universo Harry Potter vai ser lançado e está gerando polêmicas por problemas com transfobia. Mas não se vai profundamente e até mesmo não vai em pautas como é fazer um jogo, o que é o processo. A gente ouviu falar, por exemplo, durante a época do Cyberpunk, os criadores, os desenvolvedores, eles passaram por muito crunch, mas é isso. E aí a minha impressão é que falta um certo interesse, de certa forma, do mercado de falar um pouco mais, se aprofundar mais de jogos, ou até mesmo falta de conhecimento, porque quando se fala de cinema, as pessoas conseguem entender o processo de produzir um filme, mas não os grandes jornais, né, as grandes mídias que transmitem esse conhecimento para todo mundo, eles não têm esse interesse. Então, quando se fala de jogo, são programas para falar: oi, essa semana lançou o novo Pokémon, vamos jogar aqui o novo Pokémon. Esse jogo ele tem como base a França, mas não se olha para realmente o desenvolvimento. Você sente que tem essa falta você sente que tem essa falta de interesse ou até falta de conhecimento sobre o mercado e que dá para se trabalhar melhor isso? A pergunta vai até para você tem sentido que isso tem melhorado? É uma boa pergunta. Eu acho que, assim, não dá para ter uma resposta definitiva, né? Bater o martelo numa única coisa. Eu acho que é uma Uhum. conjunção de fatores. Ah, Tenho, acho que o fato de que videogames, jogos, daí eu abraçando a linguagem dos jogos como um todo, né? Sempre foram vistos como um entretenimento, um passatempo, uma coisa lúdica que ah, muito desassociada do trabalho, né? Então, é o jogo, é sobre diversão, é É coisa de criança, né? Essas coisas meio. coisa de criança, é o escapismo, e daí o jornalismo de games, especificamente, ele sempre foi muito focado em explorar o escapismo, a diversão, né? O que o jogo representa. Então, em vez de falar do mundo de Uhum. fora, você tá falando do mundo de dentro, você tá falando do mundo de Skyrim, você tá falando do mundo de Zelda. Então, a maioria das reportagens, dos conteúdos, são sobre esses mundos virtuais. Não são sobre as pessoas que construíram esses mundos. É quase como se dissesse assim, tipo, o mundo real é muito chato. A gente tá aqui porque a gente gosta do mundo virtual, né? A gente gosta do Uhum. videogame. Inclusive, eu acho que eu até vi nesses dias algum jornalista de games no Twitter comentando justamente isso, assim, era alguma pergunta assim, por que não fazem um jogo sobre, sei lá, algum evento real X, que eu não me lembro.
Daí a pessoa falou, não, porque é muito chato. Tipo, e é muito curioso, porque se fosse um filme, não seria muito chato, Uhum. seria Exato. super interessante. E aí que tá, né? A gente a linguagem do videogame, e tudo que existe em torno dessa linguagem, e daí falando dos consumidores, às vezes até dos próprios desenvolvedores, jornalistas, tem muito essa perspectiva, né, de não, vamos fugir da realidade, vamos construir uma coisa diferente, né? Então deixa, sei lá, a história do assassino de prostitutas no Irã em 2001 para o cinema. Não vamos fazer um jogo sobre isso, sabe? Vamos, eu só mencionei isso porque eu assisti um filme nesses dias que é exatamente sobre esse tema, Holy Pode crer. Spider. É maravilhoso. Enfim, e daí vamos fazer um jogo sobre, sei lá, superpoderes e um super vilão que levanta mortos do chão, sabe? Tipo, coisas Uhum. fantásticas. E, de novo, assim, é muito, muito recente esse movimento de olhar para o videogame como uma coisa que pode ser contemporânea, que pode falar sobre a realidade, que pode falar sobre o contexto em que a gente joga, né? Então, em vez de se focar no mundo virtual, na fantasia, se focar no mundo real e tentar transmitir uma mensagem. Esse é um processo de humanizar essa linguagem e que acaba dando foco, muitas vezes, para os autores, porque muitas vezes esses jogos são autobiográficos, né? Então você Sim. tem ali, por exemplo, aquele jogo That Dragon Cancer, do começo dos anos 2010, eu acho que 2013, se eu não me engano, 2014, era indissociável do autor aquele jogo. Não tinha como você falar daquele autor sem falar do processo de desenvolvimento daquele jogo, sem falar da história do próprio criador, porque era autobiográfico, né? Ele estava falando, é um jogo sobre a morte do filho dele. Ou então outros jogos que surgiram naquela época, né? Eu acho que 2013, 2012, 2014, assim, foi um momento foi muito vibrante, né, a criação de jogos independentes, jogos autorais, jogos que contavam histórias ambientadas no mundo real, né? E Uhum. justamente assim foi um momento que você viu essa humanização acontecer. Você via esses desenvolvedores que eram desenvolvedores independentes, que não tinham que responder por um diretor de uma empresa com acionistas na China ou nos Estados Unidos. eh, Podendo falar abertamente sobre o que eles queriam, sobre as suas influências, sobre suas vidas, sobre seus corpos, sexualidade, sobre qualquer coisa, Uhum. né? Coisas que, assim, tipo, estavam fora do vocabulário tanto das pessoas que consumiam quanto das pessoas que escreviam sobre videogames. Então, eu acho que esse movimento desse período foi muito importante justamente para dar essa humanizada. E daí você tem todo o movimento que vem em seguida, né? O Jason Schreier, que ele escreveu já. Ele escreveu muitas reportagens sobre esse lado, esse aspecto mais humano. Ele sempre olha muito mais para os desenvolvedores do que para os jogos em si. Então, quando ele fala, por exemplo, ele gosta de escrever sobre jogos que atrasaram, sobre aqueles Hell. Development Hell. É o livro dele, né? Sim, o livro dele é Eu acho que é disso, né? o Sangue, Suor e Pixels, né? Isso é muito sobre isso, né? É muito sobre justamente esses jogos, desenvolvimento de jogos que deram errado, e ele, obviamente, ele está se focando nos processos internos, nas pessoas, Uhum. nas falhas, nos erros cometidos por essas pessoas, e muitas vezes erros que acabam acabam existindo justamente por conta de problemas da indústria, né? Então ali ele acaba revelando muitos problemas que existem nessa indústria, e eu acho que assim, ele não a gente não teria uma pessoa como Jason Schreier se não fosse esse movimento justamente de jogos mais independentes, de jogos mais humanos, de jogos sobre histórias reais, sabe? Da gente ter essa conexão, criar essa ponte entre o desenvolvedor. Porque antes disso era, vamos falar das 20 armas que existem no jogo, vamos fazer a lista dos 10 jogos mais violentos, e assim, era Uhum. caça-clique atrás de caça-clique, não tinha profundidade, e até é curioso, né? Isso não quer dizer que jogos no passado não existiam com grandes histórias. A gente simplesmente não sabia interpretá-las, né? Os jornalistas não tinham vocabulário.
Em 94, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque eu acho ele muito emblemático. A gente tem o lançamento de Fantasmagória, um jogo escrito, dirigido por uma mulher, que é a Roberta Williams, né? Uma Uhum. grande desenvolvedora que, inclusive, surge a partir. Ela não tem uma base de desenvolvimento de jogos. Ela era uma dona de casa, ela começa a escrever o primeiro jogo dela nos anos 80, do balcão da cozinha dela. Caraca. E em 94 ela estava fazendo um dos jogos mais caros da indústria, né? Que era o Fantasmagoria, que era um jogo em FMV, né? Com atores reais. E assim, claro, hoje você vai jogar, você pode achar muito canastrão, uma coisa meio cafona, mas o jogo era sobre misoginia, o jogo falava de abuso, de violência doméstica, de uma série de coisas que a gente está discutindo hoje. E naquela época ninguém comentou nada sobre isso. As pessoas só sabiam falar que o jogo era muito violento, que o jogo era revolucionário, que tinha FMV, mas ninguém teve a capacidade de interpretar aquele jogo, pelo menos da indústria de games. Talvez justamente de uma Wired da Uhum. vida, eu acho que essas pessoas talvez tivessem capacidade. Mas então faltava um vocabulário, faltava um repertório mesmo, e que a gente só foi justamente começar a ter depois dessa transformação da própria indústria, né? Dessa revolução de jogos dependentes, jogos autorais. Então acho que isso é muito interessante. Eu não sei se eu consegui te responder. Justamente você me perguntou sobre essa questão do desenvolvimento. Aliás, me repete a sua pergunta para ver se eu respondi. Agora que eu me lembrei que eu tô falando. Eu acho que você respondeu uma parte dela, sim. E aí eu até complemento, porque é, você traz sobre esse conhecimento, né, do jornalista, essa falta de vocabulário. Mas será que há um interesse das pautas em trazer isso? Vou trazer um jornal aleatório, né? Vamos pegar o jornal GD de Bolso. E o jornal GD de Bolso simplesmente vai publicar: saiu o novo Harry Potter e ele tem um problema com transfobia, e não se fala mais sobre isso. E eu vejo, por um lado, que talvez não há esse conhecimento até mesmo de como é feito um jogo, de qual processo para chegar até ali e o que é há por trás, né, do que a gente está falando. Então, minha pergunta é: você acha que há um interesse em divulgar o conteúdo por trás dessas pessoas, de realmente humanizar essas pessoas? E se, aí eu complemento com: você acha que é importante para um jornalista que quer trabalhar na área de jogos entender a produção de um jogo, conhecer sobre game design, o que faz um game designer, né, que é uma profissão totalmente esquisitíssima, o que é que faz um artista de jogo? Então, são duas perguntas. São duas. Eu acho que assim, tem aquela questão que eu te falei da cultura, do veículo, da empresa, tem essa questão do público, dependendo do site ou do veículo, e quando a gente fala de videogame, a gente pode estar falando de um público muito conservador, que pode, sei lá, ficar incomodado com uma certa abordagem. Então, existe aqui no Brasil, eu sempre percebi esse medo dos jornalistas e dos editores de tocarem em certos assuntos. Isso quando eles não vão lá e deturpam alguma coisa. Uhum, Então, eu sei que o Voxel, por exemplo, ele divulgou uma fake news ativamente, recentemente, assim, justamente por conta de questões de governo. uhum, Acho que foi naquela questão, acho que o Haddad falou sobre taxar jogos de aposta e eles falaram que eram jogos eletrônicos e fizeram uma correção muito pequena, assim, sabe? Meio que uhum, dando a uhum, entender que eles iam taxar jogos ainda. Então, tem uma questão justamente, assim, tipo, de como essas pessoas se posicionam e no caso, quando a gente fala de uma questão do exemplo do Harry Potter, né? A gente tá falando de uma questão política, a gente tá falando de gênero. E isso, como eu mencionei, os veículos de games, eles são muitas vezes muito avessos a tocar em certos assuntos de gênero, certos assuntos que dentro do ambiente de games pode ser considerado tabu por conta desse histórico, dessa audiência mais masculina, ou da falta de vocabulário que eu mencionei, ou uhum, justamente, assim, tipo, de uma falta de vontade de pesquisar mais, entender como esse jogo afeta esse público que pode estar muito distante da vivência desse jornalista ou desses editores, uhum, né? Justamente porque muitas vezes esse meio ele pode ser composto por uma mentalidade muito masculina, muito masculina branca, cis, né? Então uhum, falta uma certa diversidade nesses espaços. Então acho que novamente é uma conjunção de fatores, né? E daí com uhum, relação a
a questão do desenvolvimento de jogos, né? Se jornalistas entendem. Eu acho que uma parte sim, porque tem muita gente muito experiente, por exemplo, em entrevistar desenvolvedores de jogos. Mas daí entra naquele problema também do próprio media training, né? As empresas elas não Uhum. contribuem tanto quando a gente fala de empresas grandes, né? Elas contribuem para passar aquela imagem super quadrada, né, e super fechada, e desumanizada quase, né, porque elas impedem os desenvolvedores de tocarem em alguns assuntos, né, então a pessoa sempre volta, né, o entrevistado sempre vai voltar para aquela história que ele está querendo contar, que às vezes não é nenhuma história, é só processos e aquilo que a empresa quer transmitir e comunicar, né. Mas eu sei que tem muita gente, muito jornalista muito competente nesse sentido, de entender como é feito um jogo. Mas eu não sei o quanto disso acaba sendo transmitido no texto, né? Porque Uhum. uh, eu, por exemplo, eu sempre tentei. Eu nunca desenvolvi um jogo, né? Eu nunca trabalhei no desenvolvimento de um jogo. Mas eu entrevistei muitos desenvolvedores e eu sempre fui por esse lado das histórias, de querer contar uma história a partir da minha reportagem, não apenas, sei lá, passar por cima, assim, isso foi feito dessa maneira, essa foi feita dessa maneira. Tipo, de tentar trazer alguma coisa que conecte o próprio leitor àquele texto. Porque senão o próprio leitor não vai ter interesse, né? É difícil, assim, isso é uma coisa curiosa, inclusive. Eu lembro de fazer entrevistas, de fazer uma coisa que eu gostar, é uma coisa que eu gosto, ativamente, sim, de Uhum. entrevistar pessoas. No caso de desenvolvedores de jogos, eu tentava fazer isso muitas vezes com desenvolvedores independentes, que eles são mais abertos, passam menos por esse processo de media training. E por mais que eu gostasse de fazer isso, eram as matérias que menos tinham audiência para mim. Pode Então crer. elas acabavam não se destacando, né? E não chegando num público. E eu me perguntava por que as pessoas não têm interesse em entrevista com o desenvolvedor. E eu ficava me questionando, será que eu não conto uma boa história? Porque, por exemplo, né, nessa entrevista que você mencionou, não sei se foi o Pietro ou se foi o Vitor do Bravery, né? Uhum. Tipo, da No No Place Place for for Bravery. Bravery. Uh, exato, eu fiz uma entrevista com. Eu não me lembro agora o nome dele, né? Do desenvolvedor, mas eu tentei identificar uma história e tentei conduzir essa entrevista. Aliás, não conduzir a entrevista em si, mas escrever a reportagem de forma que o leitor. Fosse introduzido a uma história e não fosse só passado por um processo de desenvolvimento de jogos. Então tem uma coisa assim muito menos técnico e muito mais humanizado Uhum. mesmo, né? E eu não sei, por exemplo, se isso é algo muito comum, pelo menos aqui no Brasil, no jornalismo de jogos no Brasil. A impressão que eu tenho é que o jornalista, quando ele vai entrevistar alguém numa BGS, por exemplo, ele já vai com a intenção de falar assim: tá, eu vou tocar, já que o jogo tem essas features, eu vou perguntar sobre essas features. E é isso. A entrevista vai ser sobre isso. Data de lançamento, né? É bem isso. E daí, assim, ele vai falar sobre como foi feito, algumas inspirações, não sei o quê, Uhum. mas qual que é a história por trás dessa entrevista? Tem alguma narrativa por trás? Assim, tem alguma coisa que vai impactar o leitor de alguma forma? Ou ele só vai atender os interesses Uhum. daquelas poucas pessoas que estão querendo saber como o jogo foi feito? Porque o jogador, o público que Sim, joga, ele não necessariamente quer saber como o jogo foi feito, ele quer saber de jogar. É exato. uma, é uma, é uma mídia que ela é Uhum. muito baseada no consumo, né? Tanto é que é muito comum você ver, por exemplo, desenvolvedores se queixando de alguma coisa da empresa, seja pela forma como eles são tratados, seja pela falta de igualdade no ambiente de trabalho, seja por questões de abuso, e o jogador fica do lado da empresa. E não ficar do lado do desenvolvedor, né? É. Ele fala, mas você trabalha com jogos, né? É um sonho de todo mundo. Caraca, né, cara? Especialmente se a gente está falando de desenvolvedoras, né? Desenvolvedoras É, sim. mulheres, ou pessoas trans. Então, eu sinto que tem isso, assim, uma falta de conexão do público com o próprio desenvolvedor, e talvez justamente porque a gente sempre viveu, sempre teve esse tipo de relação muito de consumo mesmo, né? A gente está lidando com um Uhum. produto, a gente não está lidando com arte, né? Essa mentalidade que parece que está estabelecida. Então, as pessoas elas querem consumir o jogo Harry Potter, elas não querem saber de todas as implicações que esse jogo tem na realidade. E daí, de novo, vai para aquele lance do escapismo. Não, é um mundo maravilhoso, é escapista, olha lá, dá para você construir uma personagem trans.
foda-se a realidade, né? As pessoas parece que não. Os jogadores querem consumir esse mundo virtual e se desligar completamente, se desvincular completamente da realidade. Mas aí a hipocrisia vem justamente quando eles cobram da realidade a ideia de que o jogo é arte, a ideia de que o jogo é cultura, né? Que é justamente esse público que vai lá e bate pé e fala assim: não, esse jogo é arte, ele deve, sei lá, receber benefício do governo. Tá, mas se ele é arte, então a gente tem que dialogar com a sociedade. O jogo tem que estar criando essa ponte, esse vínculo. E nesse momento, essa pessoa tira o cavalinho da chuva e vai embora, né? Assim, tipo, não quer saber desse É diálogo. superficial, né? É bem superficial. Então, acho que tem essa questão, essa ambiguidade, né? Essas contradições da indústria que não afetam só o jornalista, mas afeta o meio como um todo, né? A maneira como as indústrias se organizam, a maneira como os jogadores consomem essa linguagem e o jornalismo como esse intermediário, né? Que nem sei se é mais um intermediário que, como eu falei, hoje a empresa dialoga direto com o público, né? O jornalista está lá mais como um produtor de conteúdo e maneira de agregar essa comunidade, direcionar para alguns locais, assim. Deixa eu ainda explorar um pouquinho sobre isso. Você falou, quando eu estava falando sobre o No Place for Bravery, eu pensei numa história que existe por trás disso daqui. E a gente, quando fala de game design aqui, a gente sempre fala que existe um jogar como um game designer. Que é você, tô vendo aqui, o pacing daqui, tava mais lento, ele aumentou nesse momento, essa mecânica, ela trouxe um twist legal. E eu queria te perguntar, existe um jogar como jornalista? Tem alguma coisa que quando você, tipo, hoje tu não consegue mais jogar um jogo sem simplesmente não parar de pensar em, tem uma história aqui por trás, ou, cara, como será que isso aqui foi construído? Quais serão os problemas que esse aqui passou? Então, existe um jogar como jornalista? Eu acho que sim, até porque quando isso vira seu trabalho, né? Se você, por exemplo, é uma Uhum, pessoa, um jornalista que além de cobrir e escrever, você está escrevendo crítica, né? Você está produzindo crítica, e sendo a crítica de videogame uma coisa muito subjetiva, porque eh, o videogame ele é uma experiência individual, né? É uma experiência. A minha experiência com o jogo pode ser muito diferente da experiência de uma outra pessoa, né? Porque, enfim, é uma linguagem ativa, você está participando do jogo, não tem só a narrativa, você tem a mecânica, você tem diferentes componentes, né? Então, não existe uma única maneira assim definitiva de como se avalia um jogo. Claro que outras linguagens você também não tem necessariamente isso, mas você já tem uma tradição de crítica, né? Seja no cinema, na música, que eu sempre gosto de usar de exemplo. É, no videogame você tem múltiplas maneiras de você avaliar um jogo, né? E o jornalista ou crítico, né? Porque não necessariamente o crítico de jogo é jornalista, ele conforme ele passa a trabalhar dessa forma, né, fazendo esse tipo de trabalho, ele primeiro, deixa de ser só entretenimento, né? Vira trabalho. Então, como trabalho, tem metodologia, ou deveria ter, né? Você tem que trabalhar pensando no conteúdo. Então, o que que você vai escrever? Como que você vai criticar? E para isso você tem que ter um embasamento. Então, idealmente, a uhum, pessoa tem que dar uma estudada. Eu lembro que eu estudei muito livros de game design. uhum. Quando eu tinha, sei lá, 22 anos, 21 anos, assim, meio que no eu já trabalhava escrevendo sobre games, mas eu lembro que eu mesmo desenvolvi esse interesse de ir atrás para entender como funcionava. Tanto é que, eventualmente, com 24, 25 anos, eu viro professor de game design numa faculdade aqui em São Ah, que Paulo, né? legal, que legal. Mas justamente dessa parte mais teórica, né? De fundamentos, Uhum. porque eu acabei me interessando e virou uma coisa do interesse pessoal mesmo, né? Embora eu não tivesse prática, né, enquanto desenvolvedor, mas eu me interessava muito na parte de fundamentos, teoria, essa parte mais bibliográfica, né? Então, e daí foi um desenvolvimento meu, assim, foi uma curiosidade minha que eu entendia essa necessidade, né, de entender um pouco mais de como funciona a linguagem para poder escrever melhor, para poder fazer uma crítica melhor. E eu não sei se isso é algo estabelecido, né? Porque justamente, de novo, a crítica de jogos ela pode ser múltipla, né? Ela pode ser de diferentes maneiras. Tem pessoas que são mais focadas na trama, tem pessoas que são mais focadas na mecânica. Uhum. E Uhum. mesmo quando você tenta falar de tudo num jogo,
você vai ser altamente superficial numa crítica, né? Porque um jogo que tem mecânica e que tem trama, e daí a gente tá falando talvez da maioria dos jogos, eh, se você tenta se focar. É difícil você conseguir se focar muito numa coisa porque você tem um limite de caracteres ali. Você não consegue escrever sabe, tipo, uma coisa super densa. Num roteiro, aliás, numa crítica. Tanto é que muitas vezes, quando eu estava fazendo análise de jogos, eu particularmente, eu preferia me focar em narrativa, porque era onde eu via um valor maior, assim, no sentido de como eu conseguia comunicar usando aquela linguagem, no caso da crítica do texto, né, para transmitir alguma coisa, para falar sobre, comentar sobre um aspecto que, inclusive, eu achava que era muito desvalorizado, que era justamente, assim, tipo, esse aspecto narrativo. Então, teve uma fase da minha carreira que eu comecei a me focar inclusive, em vídeo ensaios, porque eu achava que era mais interessante produzir um ensaio sobre um jogo, sei lá, fosse Sonic. Eu lembro que eu escrevi um vídeo ensaio de quase 20 minutos sobre Sonic e ambientalismo, porque eu falava, gente, mas olha que legal isso, sabe? A gente tava, Ele inclusive, fala numa. disso, né? Ele aborda, realmente. E ninguém. Eu lembro de não ouvir muitas pessoas comentando sobre como o jogo abordava esses aspectos, né? Tipo, é um jogo que você olha e fala, não tem narrativa isso aqui, é só mecânica. O Sonic pula, Uhum, bate nos bichinhos, é. solta o Ele é coelhinho e é cool. isso. E ficava por isso. As pessoas só falavam da velocidade, da mecânica, não sei o que, da trilha sonora, mas tem história aqui, ele tá transmitindo uma mensagem. E dentro de um contexto específico, né? E eu tô falando, acho que de 2017, Uhum. já num contexto de um certo desmonte acho que os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris e uma ameaça de Bolsonaro, eu falei, vamos trazer isso aqui, eu quero escrever sobre esse artigo. Então, assim, era meio que saía do campo da crítica, né, ia mais para esse campo do ensaio, do artigo, assim, opinativo, mas justamente explorando esse aspecto que eu achava que era relevante, que eu não via muita gente comentar. E que justamente elas não comentavam porque elas estavam presas a esse olhar mais mecânico. E assim, nenhum problema em ficar preso no olhar mecânico. Eu acho que é quando você faz um jogo que é mais voltado em mecânica, né? Ou que pelo menos tem aspectos mecânicos relevantes ali de serem analisados, é legal que a crítica toque nisso, né? O jogo funciona, sei lá, o personagem tem uma movimentação fluida, não sei o quê, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, quão impactante é isso? Porque se você jogar o jogo, você vai perceber que o personagem tem a movimentação fluida. Agora, um jogo que toca num assunto, sei lá, um assunto X, histórico, escravidão, como ele trata desse assunto? Qual que é a base dele para tratar desse assunto? Que tipo de mensagem que ele transmite? É justamente aquele tipo de conteúdo que você vai ler e você vai sair pensando a mais sobre o jogo. Mesmo a crítica de cinema é muito isso, né? Você assiste o filme e você pensa, nossa, muito legal esse filme, mas eu acho que eu não entendi isso aqui. Ou talvez eu precise entender melhor esse ponto aqui. E quando você lê uma crítica boa de um filme, você sai, parece que você passou por uma palestra, assim, sabe? Parece que você viu um outro filme, parece que você leu justamente um texto que expande aquela experiência que você teve. Agrega, né? Agrega e deixa ele melhor, né? Sim, porque trata de assuntos que geralmente são mais subjetivos. E mecânica normalmente não é tão subjetivo. Subjetivo é no sentido de, o que é melhor? Sei lá, tipo, num jogo de Uhum. plataforma. Pulo do Mario ou pulo do Zelda, exatamente. Essas bobeiras. E coisas que são meio. Assim, é melhor dentro de certo Uhum. contexto, né? Uhum. Tipo, não tem uma coisa, não é binário, assim, né? Então, mas no caso aliás, de narrativa, eu sinto que é mais subjetivo e precisa desse diálogo, porque as pessoas parecem que dialogam menos sobre narrativa do que sobre mecânicas, né? E justamente a narrativa demanda mais diálogo e falta, parece que isso. Então, eu particularmente eu gosto de olhar mais para esse lado, e eu gosto de quando jornalistas ou críticos olham para esse lado, seja numa análise, por exemplo, de Harry Potter, né? E mencionar essa questão de transfobia da J.K. Rowling no meio de um review. Sabe, tipo, você não pode achar que o jogo ele é só sobre, de novo, aquele universo de fantasia. Ele está sendo
consumido no mundo real, num contexto real, de transformações sociais reais. E isso faz parte de um review, né? E justamente entra nessa questão das subjetividades, entra nessa questão da pesquisa, de você buscar referências e leituras fora, né? Como eu fiz ali no caso com game design, e continuei fazendo, eventualmente também com, sei lá, livros de geopolítica, comecei a me interessar por vários assuntos e comecei a trazer isso para os meus textos. E eu acho que o bom review, ele tem isso, né? Ele adiciona mais informações para o jogador e não apenas repete aquelas informações que o jogador já tem, tendo experiência com o jogo. Porque senão ele é um review redundante, né? Ele não, eu acho que ele não contribui, não é uma crítica que vai acabar empurrando a indústria para frente, porque eu acho que a crítica ela tem muito desse papel, né? De provocar o criador, Uhum. né? De levar essa linguagem para novas direções e não se manter no mesmo lugar de sempre. Agora a gente está indo já quase que pro bloco final aqui da nossa entrevista, então a gente queria, foi entrevista, né, no nosso papo, e eu queria conversar um pouco com você também, principalmente sobre, pode-se dizer até que esses subgêneros do jornalismo, né, a gente comentou muito sobre ele, sobre, tem o jornalista mais investigativo, tem o cara mais narrativo, tem os próprios críticos, reviewers, né, e tudo mais, mas eu queria, num âmbito da pessoa que quer entrar no universo do jornalismo, principalmente do jornalismo de jogos, né? Como é que você vê isso, né? Como é que é a abordagem desses subgêneros e como eu faço para entrar e começar a trabalhar nesse campo, que é bem legal, né? A gente sabe. Atualmente eu não, eu acho curioso porque, como eu mencionei, assim, é quase como se não existisse necessariamente um jornalismo de jogos, né? Você tem a produção de conteúdo muito forte, até, inclusive de grandes veículos, em redes sociais e tudo mais, mas uma pessoa que gosta muito de jornalismo, eu acho que ela vai querer trabalhar em outras áreas. Justamente porque o jornalismo de games, ele quase não é jornalismo, aquilo que eu mencionei já. Sim. Agora, se ela gosta muito de games e quer justamente trabalhar com comunicação, jornalismo, produção de conteúdo, e ela pode justamente fazer jornalismo para entrar nesse universo, ela vai encontrar espaço, mas justamente vai ser um espaço assim, mega competitivo, justamente porque você vai estar competindo não só com outros jornalistas, mas também com criadores de conteúdo, influenciadores. Atualmente é meio que tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Infelizmente, no espaço de jornalismo de games é meio que tudo a mesma coisa. É, não existe tanto espaço para um espaço assim, tipo, para crítica que fuja desses aspectos que eu mencionei, assim, tipo. Uh, de trazer, justamente, você mencionou jornalismo investigativo. Quase não existe jornalismo investigativo no Brasil de games. Né? Existe, por exemplo, eu mencionei lá o Jason Schreier, mas ele está nos Estados Unidos. Existe uma demanda para isso em alguns veículos norte-americanos. Aqui no Brasil, quem faz jornalismo investigativo em games são jornalistas de veículos não games. Né? Então, por exemplo, tem uma matéria do O Povo, o jornal, eu não sei se é de Pernambuco, talvez seja de Pernambuco, que ele escreveu, por exemplo, ele fez uma reportagem investigativa sobre uma relação entre extrema-direita e videogames. Uhum. E estava num jornal de política, né? Não estava num site de games. E geralmente aqui no Brasil, quando alguém escreve sobre problemas na indústria de games, e daí tendo um aspecto até um pouco mais investigativo, geralmente é em cima de trabalhos de quem está lá fora, onde tem acesso às grandes empresas, né? Sim, ele repassa, né? Você acaba replicando o que já veio lá de fora. Então não é necessariamente um trabalho investigativo, né? É só uma notícia, meio que ou às vezes um artigo opinativo em cima de um trabalho investigativo. Então é difícil de você ter esse papel investigativo dentro no Brasil, porque a gente primeiro não tem acesso às grandes empresas. E mesmo se você quiser falar, por exemplo, com ex-desenvolvedores de uma empresa e tentar contar uma história e tudo mais, dificilmente talvez eles queiram abrir para você algum caos, alguma coisa, e inclusive se arriscar fazendo isso, né? Porque a pessoa pode se queimar, para um veículo no Brasil, sabe? Tipo um veículo pequeno, ou que, sei lá,
Se você está atrás de um IGN da vida, às vezes você pode até conseguir, mas ao mesmo tempo o IGN talvez não queira publicar isso, sabe? Uhum. Então tem uma série de dificuldades, assim, para aquela pessoa que realmente tem um espírito jornalístico, sabe? De investigação. Uh, eu não sei, eu nem indicaria, assim, sabe? Tipo, olha, pode vir que tá bombando. Não, não tá bombando, assim. Você vai ter que produzir notinha, você vai ter que produzir vídeo, você vai ter que produzir podcast, opinativo, assim, é uma coisa muito mais sobre entretenimento, você vai ter que fazer streaming, né? A plataformização desse meio mudou muito essa produção, então é muito mais voltado a entretenimento do que jornalismo de fato. Então, como eu falei, né, tipo, foi muito mudado, assim, tipo, no momento em que o jornalismo ele estava ganhando uma certa maturidade, assim, a gente estava caminhando por alguns lugares legais, o meio foi completamente transformado, né? As pessoas, para sobreviverem e terem renda, elas tiveram que se adaptar. E a adaptação fez com que o jornalismo virasse entretenimento. Então, tem muito pouco espaço. Essa talvez seja a forma de resumir, assim, eu nem gosto de falar, dar uma dica de como você entra nesse meio, porque assim, tipo, Uhum. Sim, total. eu tenho uma razão para eu estar saindo desse meio, sabe? Tipo, eu trabalhei como jornalista de games por 16 anos, né? E eu, Uhum. justamente assim, eu não me enquadro mais tanto, seja pela minha idade, eu tenho 38 anos, é um meio que ele vai, parece que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão migrando para outras áreas, vão trabalhando com assessoria de imprensa ou vão trabalhando com desenvolvimento de jogos. Eu conheço jornalistas que viraram desenvolvedores ou roteiristas, né, de jogos. E o meio vai se renovando, assim, tipo, são sempre pessoas jovens que estão escrevendo, Com brilho no olho, né? Chega encantado porque vai trabalhar. encantadas, e talvez esse encanto não dure para sempre, né? Justamente Sim. porque a gente não viu assim uma coisa que eu gostaria de ter visto, né? Por exemplo, sei lá, tipo grandes empresas de jornalismo, assim, tipo grandes veículos meio que abraçarem o jornalismo de games e incluírem o jornalismo de games na sua produção. Isso meio que não aconteceu. Você até tem jornalistas que abordam games, né, dentro dessas editorias maiores, como tecnologia ou mesmo cultura. A Folha mesmo tem, acho que um ou dois jornalistas, o Estadão também tem um ou dois jornalistas que escrevem de vez em quando sobre games, mas não existe uma editoria de games nesses veículos, né? Uhum. Então, é muito difícil de você manter uma carreira como jornalista escrevendo sobre videogames enquanto jornalista e não enquanto um produtor de conteúdo. Um comunicador no geral, né? Exato. Você trouxe um ponto, Rick, que eu acho que ele agora está formigando na minha cabeça, né? E aí eu acho que vale para um debate futuro, mas assim como o jornalismo de games, ele vai a pessoa vai se aposentando muito cedo, talvez isso também aconteça na área de desenvolvimento. E aí o debate que eu deixo para quem está ouvindo a gente é: será que a gente não está precisando de uma maturidade lá na frente, sabe? Tipo, exatamente esses debates que a gente, de certa forma, cansa ou perde porque a gente está sempre colocando pessoas novas, o que é legal, que traz pautas de pessoas mais recentes e tal, mas será que não falta uma maturidade até mesmo para construir isso no futuro? Não sei, mas é um debate que eu acho que seria muito interessante de se ter daqui para frente. Eu acho curioso que a gente tem, né, uma geração mais velha, assim, de desenvolvedores, ou mesmo de jornalistas de jogos, e eu acho que algumas dessas pessoas ainda trabalham na indústria, são ativas, mas de fato, assim, eu tenho a impressão de que mesmo essas pessoas, não sei se a maioria, né, mas muitas delas que são ativas acabam preenchendo ali um nicho, né, dialogando com um público muito restrito e, e os produtores mais conhecidos, assim, geralmente são de uma nova geração. Claro que você tem ainda nomes como Hideo Kojima, né, que ele não é tão velho assim, mas sei lá, eu acho que ele tem lá seus 40, 50 anos, Uhum. que eu acho que consegue dialogar com um público mais novo.
Mas de fato, assim, é uma indústria que parece que ela trabalha em ciclos e ela sempre volta para essa juventude, assim, né? Depois, por exemplo, agora a gente teve toda essa fase, a gente está vivendo essa fase, né, do Fortnite, mesmo do Os Battle Royales, né, Minecraft, assim. do Battle Royale, e todos esses Uhum. jogos, eles se voltam pro público mais jovem, né? Então é curioso, assim, uma indústria que parece que vai amadurecendo, mas eventualmente volta para o público mais jovem e causa um alvoroço, né? Você tem um público gigantesco, né, que joga esses jogos jovem e que vai se amadurecer a Uhum. partir daqui, claro, numa indústria que já é mais amadurecida, mas eh, talvez a gente chegue num próximo grande ciclo que de novo atinge de novo essa juventude e parece que você tem essa coisa de não evoluir a partir desse público, desses desenvolvedores que já atingiram essa maturidade, né? Parece que o olhar sempre se volta à juventude, de alguma forma ou outra. Quase reseta, né? Total. É. Bom, agora nossa última perguntinha, quase que tradicional aqui do GD de bolso, né, Rick? Vamos lá. Eu queria ouvir de você duas coisinhas. Primeiro, uma indicação de profissional que você acha que vale a pena outras pessoas que estão ouvindo o podcast seguir. Pode ser jornalista, ou pode ser outros desenvolvedores, ou outras pessoas do mercado que você acha que é legal outras pessoas seguirem nas redes sociais, acompanhar o trabalho. E também, claro, para não faltar, né, uma indicação de joguinho que você jogou, que você acha que é muito legal, por motivos diversos que você pode falar. Então vamos lá. Uma indicação de profissional, se você lembrar, claro, a gente sempre deixa isso aberto. E de joguinho é obrigatório, porque tem que ter. E é engraçado que eu tô na fase da minha vida, eu acho que eu considero a minha vida inteira, assim, que eu tô mais Ah, desconectado de videogames possível, assim, que eu tô num ritmo de trabalho, eu mesmo, eu acho que me obriguei, assim, coloquei um cronograma muito radical, assim, para eu produzir muito em pouco sei. tempo, e eu tô conseguindo jogar muito pouco. E como é um trabalho muito desvinculado de jogos, né? A segunda temporada ela é muito baseada em pesquisa e entrevista com pessoas conectadas à internet, né? Então eu tô jogando muito pouco, assim. Até por hobby, né? O hobby você tira um pouco do hobby, né? Então, mas é engraçado que justamente eu comecei a. Eu virei aquela chavinha e comecei a voltar a jogar jogos como hobby, porque eu não tenho Ah, mais que tempo de. legal. Que Finalmente, legal. assim, né? Tipo, depois de muitos e muitos e muitos anos Legal. trabalhando com isso, porque eu sempre tinha que levar opinião sobre os jogos que eu jogava pro podcast e tal. E agora não, assim, agora eu posso jogar jogos completamente só pela minha diversão, o meu interesse, Uhum. né? Eu comecei a jogar há pouco tempo Atomic Heart, por exemplo, Ai, porque sim. Eu joguei. eu gosto muito de immersive sims, né? De jogos que tem essa pegada, mas misturando RPG e esse tipo de linguagem de narrativa meio arqueológica, né? Que você vai lendo e-mail, vai lendo, É, pegando, coletando objetos, né? Tem uma os certa e-mails da investigação. galera, né? Assim, vai Sim, entrando nos quartos, sou, assim. sou apaixonado por System Shock, BioShock, eu até mencionei. E eu estava interessado, né? Fiquei curioso por esse jogo, mas é aquela coisa, né? Tipo, parece que eu tive um acesso a um negócio que era quase que uma cópia de tudo que eu já tinha visto com uma roupagem diferente. Então eu até gostei, assim, inclusive em termos de level design, eu achei o level design daquele jogo bem interessante, visualmente ele é bem interessante. Gostei dessa roupagem soviética e tal. Mas no fim das contas eu acabei não me interessando o suficiente pela história, pela trama, pelo universo do Não jogo te para conseguir clicou. dar continuidade, exato. Me clicou Uhum. muito mais em termos mesmo em termos de mecânica, né? Mas como não tinha nada de novo, né? Para mim era completamente uma colagem de BioShock com Fallout numa roupagem soviética. Eu falei, ok, tipo, não tem nada de novo para mim aqui. E eu acho que Uhum. como eu passei a vida inteira carregando essa coisa de buscar jogos diferentes e justamente aquele lance, né, até do jornalista barra gamer, né? Você joga tantas coisas que depois de um tempo fica meio cansativo, né? E daí você Nada é novo, começa satura. satura e daí você começa a procurar coisas diferentes, coisas que fogem das experiências convencionais que você já teve tantas e tantas vezes, né? Então eu sinto um pouco dessa necessidade de buscar coisas diferentes e o Atomic Heart certamente não atiçou essa veia que eu tenho. E daí um outro jogo que eu tô jogando recentemente
E aí é completamente, assim, só pelo vício mecânico, é só pela dopamina, e é uma crítica que eu sempre fiz e sempre caio nessa questão do vício. Assim, no Eu core loop. critico, mas eu vou lá e eu caio no core loop sabe, tipo, e me pego. Ai, não, só mais uma vezinha. Isso. É um jogo chamado Bone Racer Minions, que saiu há pouco tempo. Que ele é, sei lá, ele tem aquela base do Vampire Survivors, que eu Ai, tanto sim. critiquei, sabe? Eu criticava justamente porque era um jogo de barrinha, né? De preencher barrinha, assim. E É, lá- de ficar fazendo achievements, né? e assim, tipo, e esse jogo ele é muito disso também. Ele tem um aspecto meio. Eu não vou dizer RPG, porque RPG é um role-playing game. Esse jogo, assim, aqui você toma algumas decisões que vão determinar sua progressão, mas isso não quer dizer que você está assumindo um papel, né? Mas ele tem muitas camadas mecânicas ali de classes, de evolução de criaturas que você invoca no campo de batalhas do jogo, né? Que é, Que é meio que legal, que legal. um cemitériozinho, e é um jogo sobre. É uma espécie de Vampire Survivors de necromantes. Então você não. A classe, pelo menos a classe principal, você não atira contra os inimigos, né? E é sempre aquela coisa auto-firing, né? Então você basicamente se move, desvia, etc. Tem esse aspecto meio bullet hell, mas você não tem que mirar nos inimigos, é tudo bem automático. E o lance nesse jogo é que justamente não sai de você, saem dos minions que você invoca, né? Pô, Então, e legal. você vai combinando esses minions, então viram uns gigantes, umas criaturas diferentes, daí você vai abrindo mais e mais e mais coisas, mais tipos diferentes de inimigos, mais tipos diferentes de upgrades. É tipo um negócio absurdo, assim, de Ciclo quantidade. vicioso. E daí, obviamente, você fica viciado, né? Mas eu acho que eu tô chegando num ponto que eu já tô questionando, assim, por que eu tô jogando esse negócio mesmo? É só pra preencher barrinha, será? Enfim, assim, você me pediu recomendações, eu dei duas não recomendações, eu Não, acho. mas pô, já coloquei esse Bone Razer Minions no meu wishlist aqui, você tá maluco. Não, é pra Preciso quem agora. para quem fica craving para esse tipo de experiência, assim, de abrir coisas novas e progressões e tudo mais, esse jogo assim, tipo, é um Vampire Survivors a décima potência, assim. Uhum. E ele tem uma pixel art bem legalzinha, ele tem uma estética bem retrô, eu diria, assim, tipo, no sentido de ser uma pixel art bem rudimentar, bem aqueles blocões de pixel, assim, né? Uma resolução baixa, umas cores muito bonitas, assim, ele é bem escurão, roxo, né? Essa coisa meio sombria, né? Tem um visual meio sombrio. E uma trilha sonora também bem chiptune, assim, ele pega bem aquela coisa 8-bit que acho que até saiu um pouco de moda, né? Mas eu acho que ele faz Sim. isso muito bem. Eu acho que é uma pseudo-recomendação, sim. Eu acho que eu tô achando melhor do que o Atomic Heart. Pô, 10 conto na Steam, pelo amor de 10 conto. Deus. Exato. Exato. Vamos nessa. Que uma dopaminazinha por 10 vale muito. Exatamente isso. Agora você me pediu uma indicação de profissional, né? Isso, se você pensar, claro, a gente Eu sempre não. comenta aqui, às vezes é difícil mesmo pensar de primeira, mas se você lembrar, algum outro profissional. Pois é. Cara, tem um desenvolvedor que eu sempre admirei o trabalho dele, ele faz um trabalho muito interessante. Só que eu só não tô lembrando o nome dele. Pedro Paiva. Ele é um desenvolvedor brasileiro. Não sei se vocês conhecem. Ele é um desenvolvedor de jogos, barra artista, barra provocador, assim. Ele sempre trabalhou com jogos de uma forma muito transgressora, né? Então ele tem... Os jogos dele são muito engraçados e ao mesmo tempo muito políticos, assim. Tipo, tem um jogo, por exemplo, que você incorpora os Teletubbies e daí, assim, é total copyright infringement, sabe? Tipo, ele tá pouco se lixando para propriedade privada, propriedade intelectual. Ele é do tipo, vamos botar fogo nisso tudo. Sabe? Então ele se incorpora uns Teletubbies e sai atirando nos bolsonaristas na rua. Caraca, que Daí legal. Eu sei que o jogo é vilão é esse. tipo, sei lá, tipo o Luciano Huck, sabe? Muito É um bom. negócio, é bizarro, assim, é engraçado, é sujo, o trabalho dele é... Isso não quer dizer que seja ruim, assim, são jogos bons, eu acho que são jogos bem feitos, até visualmente interessantes, mas ele tem essa pegada meio punk, assim, sabe? E junto com ele tem uma galera que faz esse tipo de game design no Brasil, que inclusive faz mais sucesso lá fora do que no próprio Brasil. Eu acho isso muito curioso, assim, tem uma cena
de desenvolvimento independente meio punk, meio anarco-punk, sabe? Tipo, uma coisa muito foda. Eu admiro bastante, mas o Pedro Paiva, eu acho que ele tem um trabalho bem legal, acho que vale a pena conhecer. E, inclusive, ele é autor de um GIF muito famoso do Mario e do Sonic se beijando apaixonadamente, assim, Ai, fez, sim, que fez sim, muito sucesso. sim, E ele sim, conseguiu sim. vender há pouco tempo toda o trabalho físico, né? Tipo, os frames físicos que ele fez, eu acho que inclusive num, num workshop de uma técnica de pintura ou de animação, não me lembro exatamente. Mas ele vendeu por um gringo, assim, por, sei lá, US$ 15.000. Sabe? Tipo, ele Caraca, ganhou que da uma hora. grana com esse trabalho que era só um GIF muito famoso na internet. Agora ele virou de fato renda para ele. Aham. Ele vendeu a. É, mete num quadro, fala, tem uma arte aqui, né? Original, né? O print original da coisa, que legal. Pois é. E o mais legal é que ele vendeu justamente o print original, não era nada Uhum, de NFT, que é uma coisa uhum. que ele odeia também, sabe? Então, eu fico aí uma recomendação para você conhecer o trabalho do Pedro Paiva, que inclusive eu acho que no passado ele já trabalhou até com Danilo Dias, talvez até no Ódalus, se eu não me engano, não Pode sei, é crer. Pô, que possível. legal, cara. Bom, é isso. Só pra, só pra colocar, eu acho que o nome do jogo é o Teletugs. Eu acho que é isso, Teletugs. Teletugs, caraca. Porra, não podia ser outro nome, né? Tá aqui, já até achei. Teletugs. Bom, muito obrigado pelo papo, Rick. Cara, muito legal. Acho que foi de muito aprendizado. Como a gente tinha comentado anteriormente, a gente é realmente muito jovem nesse universo de jornalismo mesmo, né? Entender os pormenores de como é o trabalho de vocês e como tá a indústria olhando para esse lado, né? E você não só abriu muito o nosso olhar, mas como também mostrou como é que tá a indústria, como já foi, como tá sendo hoje. Foi muito legal o papo, cara. Então eu queria também, claro, como a gente tinha comentado, abrir espaço para você também comentar um pouco mais sobre o primeiro contato. Eu sei que tá chegando a segunda temporada. Fala um pouco mais pra gente. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de dialogar sobre esse trabalho que eu faço há tanto tempo, né? Desde a minha juventude, assim. Enfim, minha vida, minha identidade está muito relacionado ao jornalismo de games, né? Essa produção. Mesmo que eu esteja me afastando um pouco desse meio e tentando abraçar novos públicos e dialogar sobre outros temas, enfim. Mas o meu DNA tá nesse espaço. E o meu trabalho atual, né, a segunda temporada do Primeiro Contato, ela foi financiada coletivamente. Fiquei, inclusive, muito feliz com isso, né? Tipo, ver que é uma história sobre brasileiros desbravando a internet, sendo financiada por brasileiros, pelas pessoas comuns, né? Na internet, Na sim. internet, né? E eu acho que tem um lance justamente assim, tipo, de uma valorização da memória, da preservação dessa história que vem das pessoas, né? E eu sempre falei isso, inclusive com relação à memória e história dos jogos, né? É o público que preserva, não são as empresas. As empresas estão interessadas no lucro. Então, se a preservação da memória está relacionada a lucro, elas vão preservar. Agora, eh, se ela não consegue vender nada, né? Se não é uma coisa que vai gerar dinheiro para ela, ela não preserva. E no caso da internet, eu sinto que tem algo meio parecido, né? Então, fiquei feliz assim de ver que as pessoas ficaram interessadas e eu consegui fazer esse aporte para produzir essa nova temporada, que fala justamente sobre esse espaço mais de socialização, né? De como pessoas comuns ocuparam a internet, o que elas faziam no passado. Então, olhando desde o começo dessa história, quando nem existia internet aqui no Brasil, e sempre da perspectiva brasileira, né? Então, olhando para as primeiras redes que foram criadas no Brasil, uh, e o tipo de fenômeno social, sociocultural que elas acabavam despertando, né? Quando você bota pessoas para interagir nesses espaços que não eram condicionados por algoritmos, né? Que elas faziam e como que era essa pré-internet e depois, obviamente, a própria internet. Então eu falo sei lá, de Mirk, de BBS, de Orkut, vou construindo ali uma timeline de histórias e personagens dessa nossa trajetória digital, desse mundo, quando era um mundo ainda muito desconectado da realidade, no sentido de que a gente estava literalmente desconectado, né? Hoje a gente está sempre na internet, né? A gente quase não existe o conceito de você desconectar da internet ou conectar da internet, porque a internet ela existe
ad eternum, assim, né? Uma coisa meio pós-humana, Uhum. né? Você raramente consegue desconectar da internet. A gente tá lá no WhatsApp sempre ligado. Então, a gente tá falando de um mundo pré tudo isso, né? E que é muito fascinante, assim, muito interessante. E eu tô conseguindo encontrar histórias fantásticas. Eu tô bem ansioso de lançar, inclusive, para ver a reação das pessoas a essas histórias que eu tô encontrando desse universo tão diferente, e rico em relação ao que a gente vive hoje. Pô, no trailer você comenta de Tibia, meu irmão. Você já me ganhou ali, já tô Sim. esperando. Eu já estou esperando o play já. Muito bom. E também, cara, muito obrigado, né, novamente. E muito obrigado também a Pietro Amaral. Valeu, cara. Valeu. Cara, foi muito bom ter o Rick aqui. Eu acho que ele trouxe uma pauta, que é uma pauta importante a gente debater mais, até mesmo como desenvolvedores, como ajudar nessa maturidade, como ajudar o jornalismo. E uma pauta que eu acho que a gente tem pouca visibilidade como desenvolvedor do que é fazer jornalismo para jogos, o como isso afeta o nosso dia a dia. Então, e a gente trazer o Rick aqui, para mim, foi algo incrível, assim. É um jornalista que eu admiro muito, eu sei que o John também admira muito, sou muito fã do Primeiro Contato, assisti todinho, né? No caso, ouvi todo a primeira temporada, estou ansioso pela segunda. Então, Rick, muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco e pelo tempo que você dedicou a esse episódio. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite. Foi um papo muito gostoso. Boa. Valeu. Obrigado. John, e se a pessoa quiser fazer uma review pra gente no Spotify, como é que faz? Boa. Se você quiser ouvir esses não, esse você já ouviu, né? E muito obrigado por ter ouvido. Mas se você quiser ouvir os outros podcasts do GD de Bolsa, além deles, os desconstruídos, que a gente conversa com outros desenvolvedores de jogos, é só você procurar a gente no Spotify como Game Design de Bolso ou nas redes sociais como @GD de Bolso, lá no Twitter e no Instagram, que você vai ver todas as nossas postagens e sempre vai estar de olho nas novidades que a gente lança aqui. Como o Pietro falou, se você quiser dar aquele moral pra gente, entra no Spotify, dá um likezinho na gente e também deixa umas 5 estrelas pra gente, que ajuda na nossa divulgação. E bom, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau.